Bem-vindo ao Papo Cristão. Você que está passando por um processo, entenda que para você entender o propósito, é necessário você passar pelo processo. Porque ninguém vai entender o propósito se não passar pelo processo. Processo, muitas vezes, é um processo onde nós precisamos estar cada vez mais atento a esse processo. Porque lá na frente você vai entender o propósito que Deus tinha para a sua vida. Aleluia. Então vamos orar e vamos falar um pouquinho da palavra de Deus. Ore comigo, né? Vamos orar, vamos clamar, vamos entregar a nossa vida nas mãos do Senhor nesse momento, nessa noite. Entregue tudo ao Senhor, entregue tudo nas mãos dele, por quê? Porque ele é aquele que cuida, é aquele que zela, é aquele que nos guarda, é aquele que nos livra, é aquele que nos dá vida e é aquele que nos dá paz, a paz que excede todo entendimento. Então vamos orar. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, papai, estamos aqui diante do Senhor nessa noite. Uma noite abençoada, a qual o Senhor preparou para nós nesse momento tão especial. E nessa noite, papai, eu venho aqui clamar ao Senhor, meu Deus, que o Senhor possa estar estendendo as tuas mãos sobre aqueles que ouvem a minha voz, mas que não seja eu, mas que seja o Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando, meu Deus, esses meus ouvintes, ó Pai, que estão de perto, que estão de longe. Que o Senhor possa estar abençoando a vida do nosso irmão Fernando Tosato, Pai. Que o Senhor venha abençoar a vida dele, Senhor, para que ele possa estar sentindo aí nesse momento a Tua presença, Pai. Que ele possa estar sentindo aí, meu Deus, o fervor no Espírito, a chama arder no seu coração. Que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, na vida dele, na saúde, ó Pai. Vai agindo, papai querido, desde o topo da cabeça até as plantas dos pés. E aonde estiver, meu Deus, alguma enfermidade, que essa enfermidade seja repreendida em nome de Jesus. Que tudo seja feito para a Tua honra e para a Tua glória, meu Pai. Porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é aquele que tem todo o poder. E o poder está nas Tuas mãos, basta uma palavra do Senhor, como disse Jesus. Como diz aquele centurião a Jesus, basta uma palavra Tua, Senhor, e o meu servo ficará curado. E eu creio que o Senhor está para liberar uma palavra nessa noite. Eu creio que o Senhor tem uma palavra para liberar, Senhor meu Deus, para a vida do Fernando, para a vida da irmã Ivani, para a vida do irmão Ivan, para a vida da pastora Benedita, do pastor Serafim, do nosso irmão Silvio e todos aqueles que ouvem essa mensagem, essa oração, que eles sejam alcançados pelo Teu poder, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, pela Tua misericórdia, pelo Teu muito amor com que o Senhor tem nos amado. Pai querido, Pai amado, o Senhor venha abençoar cada família, cada lar, ó Pai. E que nessa noite, papai, a Tua palavra, ela venha nos envolver de tal maneira, Pai, que nós possamos se encher, ó Pai, da Tua presença e que possamos entender, Senhor meu Deus, o processo, mas para chegarmos no propósito, o propósito a qual o Senhor tem designado para cada um de nós. E que assim seja feito, papai. Tudo para a Tua honra e para a Tua glória, meu Pai. É o que eu venho te pedir. Segundo a Tua vontade, nos conceda a graça, papai, da cura, nos conceda a graça, papai, aí da purificação, meu Pai, e que o Senhor possa estar operando grandemente, Pai, nessa noite, através da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo, e que assim seja para a Tua honra e para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Que assim seja feito na sua vida, e vamos para a palavra de Deus. Eu vou contar uma história para vocês primeiro. Certa vez havia um homem muito sábio. Ele tinha 12 amigos. E esse homem, ele estava caminhando para um lugar onde ele ia passar por um grande sofrimento. Ele estava indo por um lugar de muito sofrimento, mas por um bom motivo, por uma boa causa. E ele chega numa certa aldeia e ele é recebido numa casa por uma mulher. Aquela mulher o recebe em sua casa. E essa mulher, ela tinha uma irmã mais nova. E aquela irmã, ela está ali, e aquela que recebeu Jesus, ela começa a fazer os seus afazeres. Ela começa a cuidar da casa. Afinal, era 13 pessoas. Aquele homem mais 12 amigos. E ela começa a ficar ali, fazendo o seu serviço, afadigada, cuidava ali de limpar, organizar, de preparar o almoço. Pensa bem, né, 13 pessoas visitando você e de repente você começa aquela correria, principalmente você, mulher. E aí você começa
a preparar o almoço, ao mesmo tempo já está cuidando da mesa, já está fazendo uma coisa ou outra, mas aquele homem que entra na tua casa, ele começa a falar, ele começa a ensinar, e de repente a irmã mais nova, ela assenta-se aos pés daquele homem, e ela começa a ouvir a mensagem que aquele homem estava falando. E de repente, a irmã mais velha, que recebeu aquele homem em casa e seus 12 amigos, ela começa a ficar atribulada. Por quê? Porque era muito serviço, era muita coisa. Ela se preocupava demais com seus afazeres, porque né, havia 13 pessoas ali, a qual com certeza ela tinha que preparar um almoço ou uma janta, e ela tinha que estar ali né, com seus afazeres. Mas aquela irmã mais nova, ela fica sentada. E aquele homem começa a falar, ele começa a ensinar, ele começa a falar coisas que chamam-lhe atenção, e muita atenção. E de repente, aquela irmã mais velha, ela diz assim: o senhor não está vendo aí que eu estou tão atarefada, eu estou tão aqui afadigada com esses afazeres aqui? Peça para que a minha irmã, ela me ajude, que eu não estou dando conta. E aí aquele homem se vira para aquela mulher e diz assim: por que você está tão ansiosa? Por que você está tão aflita? Uma coisa só é necessária. É só uma coisa necessária. E a tua irmã aqui, ela escolheu a boa parte. E isso não vai ser tirado dela. Então, o que nós aprendemos com essa palavra? Aprendemos aqui que esse homem estava caminhando junto com 12 amigos, e ele estava caminhando para um lugar muito difícil a qual ele ia passar. Ele estava caminhando para um lugar onde ele ia sofrer muito. Ele ia sofrer muito por conta não daquilo que ele fez, mas por conta de outras pessoas que fizeram, mas ele ia sofrer. Mas ele estava indo com alegria, estava indo com amor, ele estava indo porque ele queria ir por aquele caminho. Mas de repente ele precisa parar numa aldeia, e ele parando ali, ele é recebido em casa. E quando você olha para essa história, né, de quem que você lembra? Quando você olha para a Escritura Sagrada, quem você está lembrando agora? O que vem à sua mente? Quem são essas pessoas? Quem é esse homem que tem 12 amigos? Quem é essa mulher que o recebe em casa? Quem é a irmã dessa mulher que está sentada ouvindo aquele homem falar? E aí, quem você diz que é? Nós sabemos que existe um fato bíblico que fala a respeito disso. Eu tenho certeza que você deve estar pensando agora: quem será essas pessoas? Quem são essas pessoas que estão aí nesse contexto dessa história? Quem é esse homem que tinha 12 amigos? Quem é essa mulher que recebe com tanta alegria esse homem com seus amigos? E quem é essa mulher, né, que estava ali sentada aos pés de Jesus? Entendeu agora? Aos pés de Jesus. Aleluia. Então, essa é a passagem, né, quando Jesus visita a casa de Maria e de Marta e de Lázaro. 3 pessoas a qual Jesus amava. Eles eram amigos de Jesus. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 38 até o versículo 42, fala dessa história. Uma história que de fato não é uma história, mas é um fato real. É algo que realmente aconteceu. Jesus, ele estava caminhando rumo à cruz. Ele estava indo para um lugar onde ele ia sofrer, mas ele ia sofrer por amor. Ele ia sofrer com alegria. Por quê? Porque ele ia pagar uma conta que não era dele, mas era minha, era sua. Ele estava indo para um lugar chamado Calvário. Ele estava caminhando com seus discípulos. Só que um pouquinho antes dele chegar nessa aldeia, ele havia contado uma parábola. E qual que era a parábola que Jesus contou? A parábola do bom samaritano. Uma parábola que eu tenho certeza que ela fala muito ao teu coração também. Jesus conta que havia um homem que estava indo por um caminho e ele foi assaltado naquele caminho. E aquele homem sendo assaltado, os ladrões o roubaram, deixaram ali quase morto. E de repente passou ali um sacerdote. O sacerdote passa de largo e não faz nada para aquele homem, deixa ele caído. De repente passa outro homem, um levita,
E ele olha aquele homem caído e ele até pensa assim, puxa vida, eu tenho que socorrer, mas eu não posso me atrasar porque eu tenho que ir para o culto. Eu estou atrasado porque eu sou um levita. E ele passa de largo e ele não faz nada para aquele homem. De repente vem um outro homem samaritano que não era, né, da mesma religião, não era da mesma fé, mas era de uma fé genuína. Esse homem samaritano, ele para, ele socorre aquele outro homem que estava ali caído, machucado, ferido, quase morto. Ele pega aquele homem, ele cura suas feridas e de repente ele leva aquele homem para uma estalagem. Ele fala para o dono da estalagem, cuida dele até que eu volte. E aí, né, o que passar a mais eu te pagarei. Cuida dele porque quando eu voltar eu vou te pagar. E aí Jesus ele começa a caminhar, falando essa parábola. Mas aí ele chega nessa casa onde ele é bem recebido nessa aldeia. A aldeia é chamada Betânia. Betânia, uma cidade onde morava 3 amigos de Jesus. E ali naquele lugar ele é recebido por Marta, uma pessoa que o recebe com alegria. Porém, ela o recebe com alegria, mas os afazeres são muitos. A preocupação é muita, a ansiedade é muita, e nós vemos que naquele momento ela começa a fazer, servir. E aí nós vemos que a sua irmã, ela não se preocupa com o servir e com os afazeres, mas ela se preocupa em ouvir a voz do mestre, aleluia. Ela se preocupa em ouvir a voz daquele que estava lhe ensinando coisas magníficas, coisas fabulosas, coisas discernentes ao reino dos céus. Ele estava ensinando e Marta estava afadigada, Marta estava ansiosa, Marta estava preocupada. Mas ela chega para Jesus e fala, Senhor, eu estou tão afadigada com tanto trabalho, e o Senhor não vê que a minha irmã está aí assentada, peça que ela me ajude. Mas Jesus ele fala, Marta, Marta, por que te afadigas? Por que está tão ansiosas? Sendo que uma só coisa é necessária, Marta. E a tua irmã, ela escolheu a boa parte, e isso não vai ser tirado dela. O que nós aprendemos com essa lição, meus irmãos? Que servir sem ouvir não adianta nada. E ouvir e também não servir também não adianta nada. Mas nós temos que entender que Marta, ela recebe Jesus em casa. Muitas vezes você que está me ouvindo aí, você já recebeu Jesus na sua casa, na sua família, na sua vida, mas de repente os afazeres dessa terra, dessa vida são tantos, e você muitas vezes colocou Jesus para dentro da sua casa, mas você não tem dado a devida importância a Jesus. Você está muito preocupada, muito ansiosa, muito, às vezes, preocupada com as coisas dessa terra, com os afazeres terrenos. E de repente, você olha e vê alguém que está sentado aos pés de Jesus. E você está tão preocupada com o serviço, em servir, mas você se esquece que existe uma coisa que é necessário, mas existe uma coisa que é prioridade. O necessário você deve fazer, mas a prioridade você não pode abrir mão. Então nós vemos que Marta estava fazendo aquilo que era necessário. Ela estava trabalhando, cuidando, servindo, mas ela tinha esquecido daquilo que era prioridade. Muitas vezes você que está me ouvindo aí, você está tão preocupada com as coisas, em servir, em fazer, em ter, né, em cuidar, em zelar, mas você está fazendo aquilo que é necessário e está esquecendo aquilo que é o prioritário. A prioridade da nossa vida tem que ser ouvir as palavras de Jesus. A prioridade da nossa vida tem que ser ouvir a sua voz, aprender de Jesus. Porque ele diz assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então quando você aprende de Jesus, você vai ver que você vai conseguir servi-lo de uma maneira mais digna, de uma maneira mais correta. Então Marta, ela está ali e agora ela está sendo exposta àquilo que Jesus tem falado. Jesus está mostrando para ela que não adianta ficar afadigada por as coisas dessa terra. Ele está mostrando para ela que não adianta ficar ansiosa
por conta das coisas que estão aqui para fazer nessa terra. Mas ele está mostrando para ela que uma coisa é necessário: estar aos pés de Jesus. Como eu sempre digo, um cristão de joelho, ele enxerga muito mais longe do que um filósofo nas pontas dos pés. Por quê? Porque ele enxerga além. Ele enxerga muito além daquilo que os olhos humanos podem ver. Mas ele enxerga além, porque Jesus, ele está mostrando algo muito mais maravilhoso. Então, como você tem se comportado? Você já recebeu Jesus na sua vida, na sua casa? E qual tem sido a sua atitude diante de Jesus? Jesus, ele quer entrar na sua casa, ele quer entrar na sua vida nesse momento. Mas ele está perguntando: e aí? Você vai ficar só preocupado com as coisas que estão à volta, ou você vai estar dando prioridade à minha voz? Isso é o que Jesus está perguntando para você nessa noite. Aí quando você olha para a parábola do bom samaritano, nós vemos ali algo ligando nessa palavra que Jesus está falando aqui. Nessa casa onde é recebida, ali onde recebe Jesus. Por quê? Muitas vezes nós vemos aí, né, as pessoas estão muito preocupadas com a igreja, com o culto, com seus afazeres. Ela está preocupada em cuidar de muitas coisas relacionadas ao serviço. Isso é bom, isso é louvável. Porém, né, você não pode deixar de fazer aquilo que é prioridade. O samaritano, ele priorizou aquilo que era o mais importante. Mas o sacerdote, ele estava vendo aquele homem caído e ele passou de largo. E o levita, ele também viu aquele homem caído. Ele deve ter pensado assim: puxa vida, se eu parar para socorrer ele, eu vou me atrasar para o culto. Mas ele mesmo assim, ele passou de largo. Ele mesmo sabendo que ele podia socorrer aquele homem, ele foi embora. E aí eu te pergunto, o que vale mais? Você fazer ou pensar que está fazendo, servindo, ou realmente ter uma atitude que você prioriza aquilo que é o mais importante? Nós vemos ali aqueles homens servindo a um lugar, como sacerdote, assim como levita, mas não estava servindo aquilo que Deus falou para servir. Porque Jesus, ele disse: tudo que vocês fizerem aos pequeninos, vocês estão fazendo a mim. Então ele diz assim: estive nu e me vestisse, estive preso, fosse me visitar, estive com fome e me deste comer, estive sede e me deste beber. E aí nós vemos esse contexto. Qual que tem sido a sua prioridade? Como você tem servido a Jesus? É necessário servir? Sim. Mas para você servir realmente da maneira como Deus pede, primeiro ouça a voz de Deus. Dê ouvido àquilo que Jesus está te falando ao teu coração nessa noite. Então que você possa estar entendendo que uma coisa é necessária. Uma coisa só é necessária. E Maria, ela escolheu a boa parte. Isso não vai ser tirado dela. Por quê? Porque onde esse evangelho for pregado, vai ser mencionado o nome dela. O nome dela ficou na história por quê? Porque ela fez algo louvável. Ela fez algo que era prioritário. Marta também era uma pessoa a qual Jesus amava, assim como Maria, assim como Lázaro. Mas Jesus está mostrando aqui, para você servir de uma maneira correta, de uma maneira verdadeira, de uma maneira que realmente, né, é louvável, primeiro você tem que dar ouvido à voz de Jesus. E nessa noite você possa estar ouvindo Jesus, que você possa estar atento àquilo que é a prioridade. Não deixe de fazer o necessário, mas primeiro se atente à prioridade. Porque assim você vai passar pelo processo para você entender o propósito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém ou não amém, meus irmãos? Então, nessa noite nós possamos refletir muito sobre aquilo que nós estamos fazendo. Como está o nosso servir, como está o nosso ouvir. Porque o que é melhor, servir ou ouvir? Essa é a pergunta que está no texto, aonde eu deixei para vocês aí no título. O que é melhor, servir ou ouvir? Responde para mim aí. Tem como você servir sem antes você ouvir? Eu creio que não. Mas tem como você ouvir
e você servir de uma maneira realmente digna, louvável, uma maneira a qual você agrade ao Senhor verdadeiramente. Então que nessa noite você possa estar servindo, mas primeiro ouça a voz do Espírito. Se você ouvir a voz de Deus nessa noite, você entrega o teu coração a Ele. Entrega a sua vida a Ele, porque eu tenho certeza que coisas maravilhosas, coisas grandes, coisas poderosas irão acontecer na sua vida. Quando você se atentar para as coisas que Deus tem para você, através da sua palavra, através da verdade, através da Escritura Sagrada, você vai entender a maneira certa como servir a esse Deus maravilhoso. Nessa noite você possa estar sentindo-se abraçado por Jesus. Jesus está aí na sua casa porque Ele parou aí. Ele parou aí para que você o recebesse. Mas Ele também quer que você tire um tempinho aos pés de Jesus. Porque estar aos pés de Jesus é maravilhoso, estar aos pés de Jesus é honroso, estar aos pés de Jesus é coisa magnífica, é coisa maravilhosa. Mas você pensa que Maria parou por aí? Maria não parou por aí não. Quando Lázaro, seu irmão, estava à beira da morte, ela chega e fala com Jesus: Senhor, vamos depressa porque o meu irmão está morrendo, meu irmão precisa de ti. Aonde Maria foi buscar o socorro para a vida do seu irmão? Foi em Jesus. E essa mesma Maria é aquela que um certo dia ela chega numa casa onde Jesus está com um vaso de alabastro. Algo que ela era muito valioso, muito caro. Cerca de 1 ano de trabalho era necessário para que pudesse ter um vaso de alabastro. E ela chega, ela quebra aquele vaso, ela se derrama sobre Jesus, ela enxuga os seus pés com os cabelos e ali ela adora a Deus. Então, adore a Deus nessa noite, adore a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Eu tenho certeza que você vai ser aí abençoado por Jesus. Então, que você sinta-se abraçado por Jesus, porque Ele está aí na tua casa nesse momento. Deus abençoe a todos. Deus abençoe grandemente a sua casa, a sua família. Deus abençoe o seu lar. Deus abençoe a sua vida. Deus te dê saúde. Deus te dê paz. Deus te dê alegria. Deus te dê vida, que é o mais importante. Aleluia. Então use a vida que Jesus te dá para servi-lo. Servi-lo da maneira correta. Mas primeiro ouça a voz de Deus. Deixe o Espírito Santo agir na sua vida e você vai ver quão grande e maravilhoso é esse Deus na sua vida. Amém ou não amém? Amém, é claro. Deus abençoe também o Roberto Moraes. Deus abençoe você, meu amigo, meu irmão. Deus abençoe também meu irmão Francis Pires. Deus abençoe a sua casa, sua família. Você sinta-se cada vez mais abraçado por Jesus, meu irmão. E vamos seguir firmes nessa caminhada, porque Jesus, Ele nos ama. Ele deu a vida por mim e por você. Então que nessa noite nós possamos estar fazendo aqui uma oração de entrega. Uma oração de entrega e para que nós possamos entender que temos que servir, é necessário, mas temos que fazer aquilo que é prioridade, estar aos pés de Jesus. Então se proste nesse momento aí com o teu coração aos pés de Jesus e que você seja aí abençoado. Vamos orar, vamos clamar, vamos adorar, porque esse é o nosso Deus. Dele vem o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, é o socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelas Tuas palavras. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor entrou em nossa casa e o Senhor veio, meu Deus, a caminho e o Senhor estava a caminho da cruz. A caminho da cruz, o Senhor estava indo para pagar o preço de uma coisa que o Senhor não cometeu, mas é o nosso pecado que o Senhor vem carregando ali naquele lugar. Muito obrigado, Jesus, porque na cruz o Senhor nos dá vida, o Senhor nos dá salvação. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor nos entrou, meu Deus, nos introduziu no reino dos céus. Muito obrigado, Jesus, pela Tua bondade, pela Tua graça infinita, pela Tua misericórdia que dura para sempre. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor tem nos mostrado que é necessário servir, mas que a prioridade é estar aos Teus pés. E assim nessa noite, Senhor Jesus, eu peço a Tua bênção para cada família,
para cada lar, ó Pai, para cada ouvinte, aqueles que hão de ouvir essa mensagem, que vão de ouvir, meu Deus, essa palavra, que eles sejam tocados pelo Senhor, ó Pai, que haja um mover do Senhor na vida de cada um. Pai, abençoa a minha casa, abençoa a minha família, abençoa minha esposa, os meus filhos, abençoa os meus amigos, abençoa os meus inimigos. O Senhor possa estar abençoando, ó Pai, cada vida, Pai, para que o amor do Senhor esteja na vida de cada um e a graça e a misericórdia esteja alcançando a todos. Pai, eu peço ao Senhor, meu Deus, cura para aqueles que estão enfermos. Eu peço sabedoria para aqueles que o buscam, Senhor. Eu peço, meu Deus, fé para aqueles que estão com falta de fé. Que o Senhor possa estar operando grandemente, papai, para que nós possamos estar em Ti, o Senhor esteja em nós, que as Suas palavras estejam em nós, porque nós sabemos que tudo que nós pedimos crendo, nós receberemos. Mas para isso é necessário entendermos o propósito. Aliás, o processo. É necessário entendermos o processo para entendermos o propósito. Porque se nós não passamos pelo processo, nós jamais vamos entender o propósito, meu Pai. Por isso, Pai amado, Pai querido, vai agindo grandemente, ó Pai, fortalecendo cada vida, Pai, cada irmão, cada irmã, cada amigo que tem acompanhado aí nesse momento, e que cada um seja abençoado, Pai, por Ti. E assim seja feito, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. É o que eu venho te pedir aqui nessa noite, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Deus abençoe o irmão Benedito Leal, o presbítero Benedito. Deus abençoe a irmã Irene, o irmão Du, o irmão Divando. Deus abençoe o irmão Dinaldo. Que toda a sua casa seja abençoada, meu irmão, cada vez mais. Que nós possamos estar cada vez mais ligados num só corpo, que é o corpo de Cristo Jesus. E num só Senhor, que é o Senhor Jesus. Então, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela tua companhia, muito obrigado por você permitir entrar na tua casa nesse momento. E que você não se esqueça de estar adorando, louvando, estendendo as tuas mãos até Jesus. Porque Ele está com os braços estendidos e Ele vai te alcançar. Ele vai trazer para você aquilo que você precisa. Mas, assim como Marta e assim como Maria, entenda que nós temos que estar realmente servindo, mas com entendimento. Um entendimento de adoração, um entendimento de ouvir para servir. Porque tudo é necessário, mas o mais importante é estar aos pés da cruz, aos pés de Jesus. Um grande abraço a todos, Deus abençoe a todos e fiquem todos na graça e na paz maravilhosa. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.